Tema de hoje: Deus proverá. Deus proverá. E Deus provém. Deus provém. Deus é maravilhoso. Algumas vezes nós precisamos tomar uma atitude de fé. Outras vezes nós precisamos tomar atitude de obediência. E quando a gente junta fé com obediência, a gente vê Deus provendo nas nossas vidas coisas que é capaz de a gente não entender como Deus faz, mas Deus faz coisas tremendas. E Deus provém, né? Quando a gente fala de provisão de Deus, a gente lembra de Abraão. Não tem como não relacionar essa palavra provisão com Abraão. Afinal de contas, ele, na sua fé e também na sua obediência, ele disse para o seu filho: filho, Deus proverá. Então eu não sei qual é a dificuldade, o problema que você está enfrentando hoje, se com a tua família, se com o teu trabalho, se com a tua vida financeira. De uma coisa eu tenho certeza: se você entender essa palavra hoje aqui, você vai ver que ainda nesse ano de 2018, Deus proverá na tua vida aquilo que você precisa. Amém? Vamos ler juntos um texto? Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 21. Se existe alguém do teu lado sem a Bíblia e você puder, por favor, repartir a leitura, faça isso. Gênesis, capítulo 21. Entre tantas questões, histórias que aconteceram na vida de Abraão, algumas delas, ou pelo menos uma delas, é pertinente estudarmos nesta manhã. Gênesis 21, a partir do versículo 1, diz que o Senhor foi bondoso com Sara. Como lhe dissera, ele fez por ela o que prometera. Pausa, o que Deus tinha prometido para Abraão tempos antes: você terá um filho. Na verdade, ele tinha prometido um filho há 25 anos atrás. E nessa promessa de Deus, como demorou 25 anos, Sara estava ficando velha, e ela disse: olha, eu não vou poder ter mais filhos, é melhor você ter um filho para cumprir a promessa de Deus com a minha serva Agar. E Abraão pegou aquela ideia, se deitou com Agar, ela teve um filho, deu-se o nome de Ismael. Esse menino cresceu, mas ainda assim não era o filho da promessa de Deus. Então, ele continuou servindo ao Senhor. 25 anos depois, Deus cumpriu essa promessa. Versículo 2, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Versículo 3, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Versículo 4, quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Versículo 5, estava ele com 100 anos de idade quando nasceu Isaque, seu filho. Versículo 6, e Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Ela estava muito feliz por ter dado à luz. Versículo 7, e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, lhe dei um filho em sua velhice. Vá agora para Gênesis 22, capítulo 22, por favor. Se você continuar lendo o capítulo 21, vai relatar aquela treta que teve entre Agar, entre Sara, ciúmes, discussão, briga, porque quando Deus não está no negócio, acontece isso. Aí, capítulo 22, versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 2, então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Versículo 3, na manhã seguinte, Abraão
levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4, no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Versículo 5, disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Sete, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meus filhos. Na versão antiga, Deus proverá. E os dois continuaram a caminhar juntos. Versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Versículo 11, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. 12, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Versículo 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. 15, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. 16, e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho. 17, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. 18, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Porque você me obedeceu. 19, e último, então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Só até aí. Interessante essa história, que ela fala da provisão de Deus. Deus proveu o cordeiro para que fosse sacrificado. Em toda a história contada aqui que nós lemos, Abraão tinha tido um filho com 100 anos de idade, um filho querido, um filho amado, um filho da sua própria esposa. Quem sabe da história, quem lê Bíblia sabe da história. Ele tinha um carinho muito grande por esse menino. E com o passar do tempo, ele cresceu e já mocinho, um belo dia Deus faz esse pedido para ele, fala, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho para mim, faça um sacrifício para mim, pega o teu filho. E em nenhum momento você vê aqui descrito que Abraão pensou, refletiu, desistiu, fugiu, por exemplo, como Jonas, quando Deus fala para Jonas, Jonas vai pregar lá em Nínive, você precisa pregar lá naquele lugar, aquele povo precisa se arrepender. Jonas, ele pensou e falou o seguinte, eu pregar para um povo que não quer saber de Deus, o exército deles na época era o exército mais cruel que tinha na região, eu não. Se Jonas fosse nordestino, talvez ele falaria, eles que se lasquem. Ele pegou o navio e foi para outro lugar. Quem lê Bíblia sabe da história. Da mesma forma, diferente de Jonas, aqui quando Deus falou, da mesma forma com Abraão, imediatamente ele obedeceu. Ele preparou tudo certinho,
para essa questão que vocês sabem de apresentar seu filho. E quando ele amarrou o filho perguntou para ele, né, pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão, com toda talvez tristeza, agonia, com todo sofrimento, com tanta coisa passando em sua cabeça, pô, meu único filho, demorei 100 anos para ter, e agora, da minha esposa, e agora vou ser obrigado a sacrificá-lo. Talvez tudo isso tenha passado na cabeça dele. Mas em nenhum momento ele pestanejou, porque ele confiava no Deus que ele tinha. Eu imagino que Abraão, no relacionamento que ele tinha com Deus, tanto que a Bíblia diz que Abraão é considerado amigo de Deus, no relacionamento que ele tinha com Deus era tão grande que ele talvez imaginasse o seguinte: mesmo que eu venha matar meu filho, Deus é capaz de dar vida para ele e trazer ele de volta. Deus quer que eu seja fiel a ele, Deus quer que eu seja obediente a ele, pois eu vou ser. E nós lemos aqui, Deus providenciou um cordeiro, quando Abraão estava prestes a imolar, como diz o texto antigo, o seu filho, ou cravar a faca nele para matá-lo, sacrificando. Ele ouve a voz do anjo, e o anjo diz: olha, não precisa, Deus viu que você o obedece, Deus viu que você o ama, Deus viu que você é aquele cara que tem um coração voltado para ele. E nessa história, né, que eu fecho aqui essa história, Deus, ele entendeu que Abraão faria exatamente isso. Por isso que eu quero estudar com vocês hoje essa diferença que muita gente dentro da igreja confunde. Tem gente que confunde provação, com tentação. E acha que Deus está tentando as pessoas, os crentes, para algumas questões, e a própria Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o tentador, o diabo. Mas tem gente que faz confusão. Então eu quero estudar com os irmãos sobre isso e pegar algumas coisas de bom da vida de Abraão para que nós coloquemos em prática nas nossas vidas. Primeiro, segundo o Aurélio, dicionário aqui do Brasil, a definição de provação é aquilo que atesta veracidade ou autenticidade de alguma coisa. Então, quando você está provando algo, por exemplo, tem aqueles caras que provam vinho, eles pegam o vinho, tomam um pouquinho e eles ficam examinando, provando para ver se realmente ele tem um gosto bom, diferente, um gosto de vinho tratado, de vinho deixado lá muitos anos, curtindo para ter um gosto, um sabor bom. Tem pessoas que fazem teste de outras coisas, teste de veículos. Os veículos, antes de serem lançados, eles são testados, né? Eles fazem prova desses veículos, viajam com eles 10, 20, 30 mil quilômetros, e depois a pessoa, o profissional que fez aquele teste, que provou aquele carro, ele dá a sua autenticidade. Ele diz: olha, o carro é bom, é confiável, o motor é bom. Ou então ele diz: ó, o freio tem um problema aqui, vocês precisam ajustar isso, ou precisa ajustar um barulho que tem em tal lugar. Mas a própria definição da palavra provação é isso: é provar a autenticidade, a veracidade de alguma coisa. No hebraico, essa palavra provação, o termo hebraico é nasa, significa testar, provar, examinar, pôr à prova, fazer uma tentativa. Na maioria dos contextos da Bíblia, dos textos bíblicos, essa palavra nasá do hebraico tem a ideia de testar ou provar a qualidade de algo ou alguém. Então, quando você lê na Bíblia essa palavra assim, Deus provou, ou houve uma provação daquele irmão e tal, essa é a definição. Deus está querendo descobrir, de alguma forma, se o coração daquela pessoa está ligado a ele. Aí você fala assim: poxa, mas Deus não sabe disso? É óbvio que Deus sabe. Deus sabia a reação de Abraão. E isso ficou provado para o próprio Abraão. O que Deus quer é provar para mim, para você, até onde a gente pode chegar. E de repente, se a gente fraquejar, se a gente desistir, Deus ainda é capaz de continuar nos amando e nos ajudando para de alguma forma a gente vencer esta prova quando nós estamos sendo provados. Amém, queridos? Então, essa palavra nasá na Bíblia, ou seja, provação, é para testar a qualidade de algo. E às vezes, ou na maioria das vezes, por meio de adversidades ou dificuldades.
Também a tradução da palavra tentar, às vezes significa também provar, né? Deus não tentou Abraão, Deus provou Abraão. Porque quando você usa essa expressão tentar, a definição é como que você quer atrair alguém para cometer um erro. E Deus não quis atrair Abraão para cometer um erro, ao contrário, Deus quis provar a fé que Abraão tinha nele, a ponto de entregar o seu próprio filho em sacrifício, provando que ele amava a Deus de todo o seu coração. Amém? Diferenças entre provação e tentação. O texto do João Ferreira de Almeida, a tradução da Bíblia antiga, Gênesis 22:1, acho que os irmãos lá, não sei se eles conseguiram achar com a versão antiga, mas na versão antiga, Gênesis 22:1 diz que aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. E na verdade, essa expressão tentar aqui, desse texto antigo, ele nos remete para o Nazá, ou seja, para a provação. Deus provou Abraão. E isso aparece na versão antiga aproximadamente umas 40 vezes, essa expressão aqui. Então, Deus provou a vida de Abraão, Deus provou a nação de Israel, e a nação de Israel, infelizmente, deixou a desejar. Deus provou o rei Ezequias, e nós estudamos sobre isso na oração de Ezequias. Deus provou a vida de Davi, e todos estes, exceto a nação de Israel, eles conseguiram corresponder com a provação de Deus. Tá? A tentação já é diferente. A tentação ela tem um aspecto totalmente diferente da provação. Enquanto a provação vira ou serve para aperfeiçoar as nossas vidas, a tentação, ela serve, ou que ela quer trazer para a vida das pessoas, é a queda, é o afastamento das pessoas de Deus. Mas tem muita gente que fala assim, eu estou sendo tentado, Deus não me ajuda. Meu irmão, Deus está sempre disposto a te ajudar. Deus quer ajudar você, desde que você confie, desde que você creia nele. Então, às vezes você é tentado a desviar dinheiro, às vezes você é tentado a fazer alguma coisa por debaixo dos panos, para trazer talvez melhorias ou benefícios para a tua vida. Mas na verdade, Deus não está nesse negócio. O que Deus faz é provar. E Deus tem as fórmulas dele, as formas dele de provar as nossas vidas. E inclusive individualmente. Tá? Eu não vou falar aqui porque Deus vai falar para você pegar o teu filho e sacrificar, que Deus não vai fazer isso com você. Né? Mesmo porque a multiforme vontade do Senhor, a forma de Deus agir, como a Bíblia diz, ela é incomparável. Né? Não adianta a gente dizer, Deus vai testar todo mundo, como alguns pregadores dizem, faz o teu sacrifício, faz isso. Não, Deus tem a forma dele. O que nós precisamos é entender como Abraão respondeu a essa provação de Deus na sua vida. Qual o desejo do diabo? O desejo do diabo é tentar a gente, levar a gente para longe de Deus. A provação, ao contrário, ela tem um aspecto positivo. Quando nós somos provados e nós entendemos o tipo de provação, que é difícil nos dias de hoje, para os cristãos de hoje, entender isso é muito difícil. Hoje as pessoas, quando elas estão sendo provadas, elas, na maioria das vezes, seja em angústia, seja com algum tipo de sofrimento, seja com algum tipo de dificuldade, elas acham que Deus está castigando, que Deus está maltratando, que Deus tem filhos queridos, gosta de um, mas outros ele não gosta. Ao contrário disso, a provação, ela tem um aspecto positivo. O objetivo da provação é nos aproximar de Deus, é da gente vencer aquele momento confiando em Deus, mesmo porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, Ele tem poder para fazer qualquer coisa, e se nós confiarmos nele, no final Deus proverá. Essa é a questão. É loucura para muita gente confiar em Deus cegamente. Para muita gente é loucura. Tem gente que só confia em Deus quando ele tem dinheiro, quando ele tem uma casa própria, quando ele tem carro, quando ele tem um bom trabalho, aí ele confia em Deus, porque ele tem aquelas coisas. E na verdade a gente tem que deixar isso de lado e aprender a confiar a Deus, independente de. Independe se eu tenho ou se eu não tenho.
Eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus da minha provisão. E na hora H, se precisar, Deus proverá. Deus vai prover. Eu confio no meu Deus. Se não fosse assim, essa igreja aqui estaria fechada. Se nós fôssemos aqui esperar todo mês chegar alguém aqui rico, com dinheiro, para pagar os aluguéis, para manter a obra, a gente já estaria fechado. Se a gente estivesse aqui ensinando, faz sacrifício com Deus, irmão, faz um sacrifício, faz isso, faz aquilo outro, para você ser abençoado, eu estaria fugindo da palavra de Deus, porque Jesus disse ao contrário de fazer sacrifício, porque o sacrifício ele já fez na cruz do Calvário. Jesus disse o seguinte: dai e ser-vos-á dado. De que forma? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então eu não preciso fazer negócio com Deus, eu sei que quando eu dou, Deus me abençoa. Ok? Então, essa questão que se fala hoje, de sacrifícios, a gente tem que deixar isso de lado. Por que a gente passa por provações? Por que Deus permite provações? Bom, nessa escola que a gente está passando, nessa vida, a gente passa por provas. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem está passando por algum tipo de prova hoje, levanta a sua mão, quero ver. A maioria. É uma prova que a gente vive na vida. Todo dia nós somos provados. E quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão era um cara que tinha um relacionamento com Deus maravilhoso. Era um cara que conversava com Deus. Pô, quando o seu sobrinho Ló foi preso, subjugado, toda a sua família foi levada presa, todos os seus funcionários e tal, eles foram saqueados. Poxa, Abraão, ele pediu a Deus, falou: Senhor, me dá força. Ele reuniu lá os homens e foi lá e libertou o seu sobrinho, mesmo ele já tendo se separado. Quando Ló está naquela cidade para ser destruída, Sodoma e Gomorra, ele habitava lá, Deus disse para Abraão, interessante esse papo, Deus chega para ele e fala assim: eu vou destruir aquelas duas cidades, porque o pecado que existe nelas é tão grande, que já chegou aqui aos céus e eu vou destruir. Aí Abraão, no seu relacionamento, ele vai falar com Deus e diz: Senhor, espera um pouquinho, e se tiver lá 50 justos naquela cidade? Quem já leu esse texto sabe o que eu estou falando. Deus falou: bom, se tiver 50 justos, os 50 justos eles serão poupados. Tá? E se tiver, Senhor, 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? E se tiver 5, Senhor? Deus, com muita paciência, falou: ainda assim, até que ele pede a Deus pelo seu sobrinho, e Deus dá ordem aos anjos para tirarem Ló e sua família. Ou seja, o relacionamento que Abraão tinha com Deus era muito profundo. Mas mesmo nessa profundidade, ainda assim, meus irmãos, Deus tocou num negócio profundo na vida de Abraão. Porque quando você fala assim: escuta, dá o teu carro para Deus. Tem muita gente que fala assim: meu carro não, meu carro. Dá o teu filho então. Não, meu filho eu dou, o carro não. Tem gente que fala assim: dá a tua mulher para Deus ou o teu carro, qual você escolhe? Eu dou a mulher. Não é o caso aqui, mas tem gente que faz isso. Deus, ele pede para Abraão não a sua riqueza, não os seus animais, o sacrifício de todos os animais. Deus pede para Abraão o seu filho amado, aquilo que ele mais amava na vida. Amém? Agora você imagina, você tem aquilo que você mais ama. Quem é pai ou mãe aqui sabe do que eu estou falando. Ama o seu filho ou sua filha. Você ama. Você faz de tudo por ele ou por ela. Você se dedica. Você instrui. Você cria. Você sustenta. Aí chega depois de um tempo que essa criança já se tornou um jovenzinho. E aí vem Deus e fala o seguinte: olha, eu quero provar você. Ah, é, Deus? Pois não. O que o senhor quer? Minha casa? Não. Teu carro? Não. Meu dinheiro? Meu trabalho? Não. Eu quero o teu filho. Eu imagino a cabeça de Abraão como ficou. Mas como eu disse, o relacionamento que ele tinha com Deus era tão profundo, que eu acredito que no final Abraão sabia: meu filho vai continuar vivo, mesmo eu sacrificando ele. Deus quer provar alguma coisa da minha vida e eu quero corresponder àquilo que Deus realmente está permitindo.
A verdade, meus irmãos, é que Deus sabia que Abraão, ao seu pedido, faria tudo. Deus sabia de tudo. Deus, como Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia que Abraão ele ia responder como ele respondeu. Sim, sim, Senhor, amanhã cedo eu vou. Pegou lá, reuniu seus servos, pegou seu filho, juntou as madeiras para o holocausto, preparou tudo direitinho, como mandava o figurino na época. E foi, chegou lá, falou, é nesse monte. Ele parou, falou, vocês ficam esperando. Veja a fé que esse homem tinha dentro do coração. Ele fala para os seus servos lá, fiquem aqui esperando, porque eu e o menino vamos subir, adorar e vamos voltar. Ou seja, ele de alguma forma acreditava o seguinte, Deus, ainda assim, se eu tiver que matar o meu filho, Deus vai trazer ele à vida, porque eu tenho certeza que esse Deus poderoso que eu sirvo, ele é capaz de fazer isso. E eu tenho certeza que esse Deus vai atender a minha oração, vai atender a minha vida. Eu sei que esse Deus me ama, então eu vou lá sacrificar. A fé dele que ele tinha era tão grande que ele dá essa informação para os seus servos. Essa é a razão principal, meus irmãos, do que eu quero estudar com vocês nessa manhã. Parando para pensar sobre isso, eu não quero falar aqui de sacrifício, mesmo porque se eu fosse falar de sacrifício, tem gente que não consegue sacrificar nem o seu tempo, ou parte dele, para Deus, quanto mais alguma coisa, dar alguma coisa. Então eu não vou falar sobre sacrifício. O que eu quero falar aqui é esse relacionamento que eu e você temos com Deus, ou pelo menos a gente diz que tem. Qual profundidade que está, qual o tamanho da profundidade desse relacionamento que a gente diz que tem com Deus. Porque veja, segundo a Bíblia, segundo Jesus, Deus procura adoradores de que forma? Que o adorem. Aí a gente para pensar, a gente tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Já parou para pensar sobre isso? O que é orar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É chegar na igreja, é chorar, é tal, faz parte. Mas é chegar na igreja e cantar, é chegar na igreja e entregar a oferta, ou o dízimo, ou a semente, é só isso? Não, vai além. Vai além. O tipo de sacrifício que a gente apresenta diante de Deus é aquele que Jesus está registrado em Lucas 14, e eu falei sobre isso lá ontem no átrio, rapidamente, lá no texto, no tempo que eu tive, quando Jesus fala o seguinte, vocês querem me seguir, tem um preço, tem um custo. A multidão seguia Jesus, todo mundo queria um milagre, todo mundo queria tocar em Jesus. Na sexta-feira, na aula que tivemos na Escola do Ministério, estudamos sobre isso. As pessoas, elas queriam tocar em Jesus. Elas queriam chegar perto de Jesus, então vinha aquela multidão. Aí de repente Jesus parava, virava para elas e falava assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês querem me seguir? Ô Jesus, nós estamos te seguindo. Só que é o seguinte, tem um preço, tem um custo. Se você amar tua mãe, teu pai, tua mulher, teus filhos, e você se amar mais do que a mim mesmo, você não serve para ser meu discípulo. Jesus falou isso, está em Lucas capítulo 14, só você ler depois na sua casa. Aí Jesus ainda ele foi além. E se você inclusive amar essa situação, essa vida que você está vivendo mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo. Imagina uma multidão atrás de Jesus ouvindo isso. Imagina a mente daquelas pessoas. O que Jesus quis dizer? Escuta, para você me servir, aí ele dá um exemplo lá. O exemplo que se tem naquele texto de Lucas 14 é Jesus falando assim, o cara vai construir uma torre, ele precisa sentar e calcular. O cara vai entrar em contenda com outro rei, ele tem 10 mil soldados, o cara tem 20 mil, ele tem que saber, será que os meus 10 mil vão dar conta dos 20? Porque se não der conta, eu vou mandar uma comitiva para fechar um acordo lá e a gente viver em momentos de paz. Aí Jesus disse o seguinte, ele fecha dizendo o seguinte, quem tem ouvidos, ouça. Vocês precisam entender que vocês têm que abrir mão de algumas coisas na sua vida para você continuar adorando a Deus. No caso de Abraão, Deus provou essa adoração, essa reverência, essa amizade, esse relacionamento, pedindo o filho. Como eu disse, Deus não vai pedir teu filho nem pedir tua filha. Tenho certeza disso.
Mas existem questões que Deus permite a gente passar prova, para que a gente venha a entender o que tem mais valor. Aquilo que nós acabamos de perder, aquilo que nós almejávamos e não conseguimos, isso tem mais valor do teu amor para com Deus, da tua adoração. Isso influencia na tua adoração. Tipo, você está rico ou você está bem de vida, você vai à igreja, você adora a Deus, você canta, você participa. Se você não tiver nada, ainda assim isso vai influenciar na tua adoração. Você vai na igreja, você vai continuar adorando a Deus, batendo palma, cantando. Você vai continuar falando de Jesus para as pessoas, mostrando Jesus para as pessoas através da tua vida. Ou será que você vai ficar como muitos ficam? O povo de Israel, a gente já estudou sobre isso. Ou seja, que tipo de sacrifício, entenda essa expressão, a gente apresenta a Deus? Que tipo de prova nós passamos por isso? Diariamente nas nossas vidas, que Deus permite para nos levar para perto dele. E entenda, repito aqui, guarde isso no teu coração. Quem tenta é o diabo. Deus não tenta ninguém, a própria Bíblia diz isso. Deus prova. E Deus deixa ou permite essa prova, não para nos entristecer, não para nos derrotar. Amém, irmãos? Guarda isso no teu coração. Existe uma diferença muito grande. O diabo, ele tenta e ele quer te levar para longe de Deus e fazer você ser uma pessoa derrotada. Ao contrário disso, Deus prova a gente para que a nossa fé cresça e que a gente vá de vitória em vitória, galgando nessa vida a presença de Deus e se aproximando dele. Deus não permite a prova para a gente cair, para a gente desistir, desanimar. Não. Deus permite a prova e a própria Bíblia diz, se você e eu formos provados, o próprio Deus vai dar o escape para a gente sair da prova. A Bíblia diz isso. Amém? Então, vamos deixar algumas coisas claras dentro do nosso coração. E isso que eu quero estudar com os irmãos, de prático, nessa história de Abraão, para a gente tirar questões aqui para as nossas vidas. Primeira questão, de 142 que eu tenho para falar aqui. Vocês têm tempo? Tudo bem? Não, obrigado, são só 5, tá? Primeira questão. Deus está com você todo o tempo. Eu vou repetir. Deus está com você todo o tempo. Eu não gosto muito disso, mas como quem não quer nada, chega na pessoa que está do seu lado e diga assim, você crê mesmo que Deus está contigo? Crê? Porque se tinha uma coisa que Abraão acreditava, era que Deus estava com ele. Sim ou não? Porque se Deus pede algo, ou manda fazer alguma coisa, por mais absurdo que seja, se foi Deus que falou, Deus vai prover. Ele está comigo. Deus é que sabe. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, aqui no telão, se der certo lá com os irmãos, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Palavras de Moisés para o povo que saiu do Egito. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Ok? Aí você fala assim, pastor, mas isso é palavra de Deus para Moisés que falou para o povo que saiu do Egito. Tá, não está aqui, mas Mateus 28, 20, Jesus disse, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Crê nessa palavra? Deus anda comigo na pessoa do seu Espírito, na pessoa de Cristo Jesus, todo dia, toda hora. Você e eu não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai deixar você na mão.
que você tem que crer é o seguinte: eu creio no Deus vivo, por pior que sejam as circunstâncias, Deus proverá o cordeiro para si, para o sacrifício. Como disse Abraão, trazendo por dia de hoje, por pior que seja o problema, a dificuldade, Deus proverá. Eu creio. E a gente precisa crer nessas coisas. Crer. A gente precisa crer. Aliás, eu tenho orado para Deus até aumentar a fé nas nossas vidas. Porque eu fiquei até sabendo ontem, não sabia, de um irmão, vou checar com o pastor Pipa, meu irmão e meu amigo, né? Mas tinha um irmão que passou pelo átrio anos atrás, se recuperou e hoje ele está em Atibaia e faz parte da igreja do pastor Pipa. E no começo do ano eu tive com a minha esposa lá, e ele deu um passo lá de fé, que quando eu vi o local e conversei com ele lá, eu falei: cara, eu não tenho essa coragem que você tem. Eu preciso ter essa coragem, mas eu não tenho. Ele comprou um lugar lá, assumiu o compromisso de pagar um lugar de mais ou menos uns 5 milhões de reais. Tipo assim, vou pagar 300 mil reais por ano, prestação de 300 mil a cada 12 meses e todo mês 25 mil reais. Eu falei: cara, eu não tenho essa coragem. Mas ainda assim, que Deus provenha na tua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aliás, eu disse para ele: eu preciso ter essa coragem. Eu acho que você tem essa coragem, que ele tem 34, 35 anos, né? Quando eu era mais jovem, eu também tinha muita coragem. Agora, com 55 anos, a gente pensa muito para fazer as coisas, né? É bom para um lado, ruim para o outro. E aí eles estão lá naquela luta, desde o começo do ano passado, nessa luta de levantar dinheiro, de fazer evento, de tal. Ele fez uma reunião com os irmãos lá, ele disse para a gente, e os irmãos encararam: vamos junto, pastor, estamos junto, pastor, vamos tirar do bolso, se for o caso, pastor, nós vamos pagar esse lugar, que Deus vai abençoar. E esse irmãozinho ontem disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu lá? Eu falei: o que aconteceu? O senhor sabe que lá a gente está com 30 mil metros quadrados, né? São 30 mil metros quadrados no local que eles estão. Eu falei: sei. Ele falou: o senhor não sabe o que aconteceu, pastor? Deus é bom. Eu não sei, na hora que eu ouvi, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava, se eu glorificava, se eu falava em língua. Mas eu fiquei muito feliz. Ele falou assim: pastor, um vizinho assim, ó, o senhor lembra de uma outra chácara que tinha lá assim? 60 mil metros quadrados. Eu falei: lembro. Tinha um lago lá e tal. Eu falei: mais ou menos, acho que nós passamos por lá e tal. Vizinho, pastor, 60 mil metros quadrados, com lago, construção, tudo bonitinho. O dono, que não é crente, chegou lá e falou assim: eu quero dar para vocês essa propriedade para abençoar esse trabalho que vocês fazem, né? Glória a Deus. A Ele toda a honra e glória. E aí ele disse: deu de papel passado, escritura registrada, e ainda falou para o pastor: se o senhor quiser vender lá para pagar aqui, fica à vontade. Ou seja, Deus provém. Deus provém. Vamos lá. Segundo, Deus cuida de mim e de você. Deus cuida de nós. Aliás, vou melhorar essa frase. Deus cuida daqueles que confiam e dependem dEle. Ficou melhor assim. A vitória, ela vem quando nós cremos, quando nós passamos dessa dimensão aqui, terrena que a gente vive, física, para a dimensão espiritual. Eu tenho tanto orado e pedido a Deus essa visão de Eliseu, aquele momento de Eliseu, que ele sai assim da tenda, e ele olha assim, e, tipo, depois do café da manhã, né, se tivesse palito de dente, não sei, mas se ele tivesse palitando o dente, ou então passando fio dental, né, para fora, olhando assim o dia, ele vê aquele exército, aí vê Geazi do lado dele batendo as pernas: ai, Senhor, agora nós estamos lascados, vamos morrer. Está vendo o exército? O que está acontecendo, meu filho? Olha o exército, tudo quanto é lado, já era, meu Deus. E que Eliseu faz assim, põe a mão na cabeça dele e fala: Senhor,
Abre os olhos dele para que ele possa ver. Aí aquele momento assim, aquele fragmento que ele abre os olhos espirituais, e ele vê os anjos do Senhor por todos os lados. Nossa, o exército que está por trás é maior. A gente não pode ver Deus, mas Deus está conosco todo o tempo e Ele cuida da gente. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram o mal que está no mundo. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então Deus tem algo preparado para nós, para a nossa igreja. Já subiu aqui no púlpito vários pregadores dizendo: Deus tem um projeto grande para essa igreja. Só vai acontecer no dia que nós nos unirmos de uma forma assim, vamos! E Deus vai fazer. Deus vai fazer, como Ele já tem feito. Deus vai fazer. Deus é capaz, diz a Bíblia, de fazer infinitamente mais. Porque eu tenho pedido e tenho pensado aqui: Senhor, dá um lugar maior, Senhor. Ou a gente compra, ou a gente ganha, ou a gente constrói. Porque ganhar, a gente sabe que Deus está dando muita coisa por aí, né? O pastor Gilson já ganhou lá em Sorocaba, agora o pastor Pipa, já ouvi falar de outros testemunhos que Deus tem dado, e tem uma promessa de Deus dar esse terreno aqui para a gente, né? E a gente precisa fazer alguma coisa, construir alguma coisa. Essa semana passou almoçando com os pastores, o próprio pastor Anésio disse: você precisa aproveitar aquele terreno ali, fazer um negócio assim para os jovens brincar, ter jogos, para no sábado eles estar juntos, trazer outros e ganhar. Boa ideia. Ah, mas e dinheiro? Dinheiro Deus manda, a gente vai dar um jeito, Deus vai mandar, a gente vai acabar fazendo alguma coisa. O dono já falou: faz o que o senhor quiser. Ou seja, a gente precisa abrir a mente, a gente precisa começar a enxergar na dimensão espiritual, a gente precisa sair dessa mesmice que a gente vive, dessa fraqueza de olhar os problemas. A gente tem que deixar os problemas de lado e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pastor, como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Deus proverá, Deus vai fazer, a obra é dele. Amém, irmãos? Amém. Terceiro, diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, Deus é fiel à sua palavra. Números 23, 19, texto muito interessante, maravilhoso, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. O que Deus fala, o que está escrito na sua palavra, Deus cumpre fielmente o que está escrito aqui. Se você se propõe a servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Deus vai prover na tua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Confie em Deus. A gente vai ter eleição nesses anos, a gente está orando para Deus mudar a história do Brasil, mas mesmo que entre lá alguém que não resolva a história do Brasil, ainda assim, por trás disso tudo, existe um Deus vivo, poderoso, que cuida de nós, que proverá para a gente, se for o caso, algo que ainda não exista. Deus é capaz de fazer coisas que ainda não existem. Ou seja, ou a gente crê, ou a gente crê, porque Deus é fiel à sua palavra, e eu creio em tudo que está escrito aqui. Esse é o nosso Deus. Ainda ontem lá no átrio, o irmãozinho veio perguntar, tirar algumas dúvidas sobre a Bíblia. Ele disse: não, porque eu estou evangelizando um rapaz, e esse rapaz disse que ele não acredita muito na Bíblia. Eu falei: poxa, que pena, porque eu acredito na palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Tudo que Deus queria que eu soubesse, Ele permitiu que fosse escrito, que isso perdurasse anos, séculos, milênios, para chegar até hoje essa palavra, ser traduzida para o português, agora o português do Brasil, e eu poder entender e crer. Deus sempre está comigo todo dia. Deus cuida de mim. Deus faz aquilo que eu não sou capaz de fazer. Aliás, Deus é capaz de fazer, como eu disse, infinitamente mais. Deus é bom. Quarto ponto: ore. Deus permite que você passe por alguns problemas, dificuldades, provas, até para que você ore mais.
Não é para você desanimar, desistir, baixar a guarda. Não. Quando vier um momento de prova na tua vida, ore, busque o Senhor. E entenda, Deus vai te capacitar para você entender o que você está passando. Seja enfermidade, seja dificuldade, seja problema na tua família, Deus vai te capacitar para você entender. O que você tem que fazer é continuar firme. Deus é fiel à sua palavra, Deus está contigo, Ele cuida de você. Então você tem que continuar orando, falando com Ele. A oração é o que move a gente para perto de Deus. A gente precisa orar. Eu já disse, não é aquele negócio de orar assim, meu Senhor, não. Senhor, obrigado, porque Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Eu estou passando por essa dificuldade, por esse problema, mas eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor, o meu pastor. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo passa por dificuldades, por problemas. Eu falei aqui, eu lembrei porque a irmã Miriam até me perguntou ali atrás, no momento do ofertório. Diz, pastor, o senhor comprou lá a botinha que precisava comprar? Que eu falei para o senhor, se precisasse eu ajudaria. Eu falei, mas eu não precisei comprar não, uma pessoa me emprestou, mas eu não precisei usar. Por quê? Porque eu peguei o exame e levei no outro médico. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu orei, Senhor, eu estava lá fazendo a tua obra, eu não estava jogando bola dentro da igreja. Eu estava lá pendurado na escada medindo o carro para ficar melhor. Então, Senhor, põe a tua mão, o Senhor tem que curar a minha vida. Eu sou teu servo. Foi dito que não quebrou nada. Realmente o médico, o primeiro que examinou, falou, não quebrou nada, não luxou nada. Pô, então eu vou agora no médico, o médico fala que eu estou com o pé quebrado, alguma coisa quebrada, não é possível, fui em outro. Aí a outra olhou e falou, não, você não tem nada. Ainda assim, para comprovar, ela falou, vai fazer uma ultrassom. Fiz uma ultrassom, o cara fez, falou, não tem nada. Então eu falei, eu não vou usar a bota, para que eu vou usar a bota? O meu pé está bom. Ou seja, ou eu confio em Deus e vejo da minha fé o que eu estou sentindo, ou então eu vou começar a acreditar em tudo que fala. Você vai no médico, o médico fala assim, O médico boi, como eu já falei, né? Aí você ouve aquilo, nossa, ai meu Deus, ai Jesus. Esses dias uma irmã, 3 semanas atrás, falou para mim, pastor, eu fui no médico, ele falou que eu tenho que fazer exame disso. Eu falei, mas é exame, né, irmã? Então, mas já pensou assim, irmã, não pensa nada, faz o exame. Você não precisa ficar assim. Você tem um Deus que cuida de você, que está do teu lado. A gente precisa orar. A gente precisa crer. Livro de Judas, não sei se você sabia, mas tem na Bíblia. Só tem um capítulo. Com os irmãos, a ajuda deles lá, versículo 20, 21, 22 e 23. Diz o seguinte, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que esse apóstolo quis dizer, irmão? A gente tem que estar junto, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar clamando uns pelos outros. A Bíblia diz, orem uns pelos outros. Deus é aquele que está conosco, vamos nos manter unidos, juntos, servindo a Deus, ganhando pessoas. Nós já chegamos num patamar, não caia desse patamar. Deus está te provando para você subir para algo maior, algo melhor. Então, entre nesse sistema de Deus, o sistema espiritual, que você vai galgando a cada dia a bênção dele, a unção dele, o poder dele sobre a tua vida. Deus quer te capacitar com poder, Deus quer te capacitar com uma unção poderosa do Espírito Santo, mas para isso você precisa desejar, você precisa orar, você precisa buscar. E o bom é que esse Deus está com a gente aqui mais uma vez essa manhã. Por último, o 5º ponto. Vou pedir para você falar de novo para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele assim, meu irmão, você consegue. Ele acreditou no que você falou? Ou será que você falou assim, você consegue? Ou será que você olhou para ele assim, bem nos olhos, e falou assim, meu irmão, minha irmã, você consegue. Tem diferença, não tem diferença? Vamos falar desse jeito, meu irmão, você consegue. Paulo sabia muito bem disso, o apóstolo. Eu encerro com esse texto.
Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos às vezes, mas não destruídos. Por quê? Porque Deus anda conosco, Deus está conosco, Deus sustenta as nossas vidas. Moral da história: quando você é obediente, quando você confia totalmente em Deus, Ele proverá aquilo que você precisa para a tua vida. Amados, eu não sei se a gente tem o necessário para agradar a Deus. Às vezes a gente é incompleto na nossa adoração, no nosso jeito de ser. Mas, como a gente crê, confia, adora, em espírito e em verdade, quando a gente depende dEle, meu irmão, Deus provém, Deus cuida. Deus provém, Deus cuida. Eu sou prova disso. Eu sei que tem muitos aqui que é prova do que eu estou falando. Na história de Abraão, Deus provou o seu amor. Na história de Abraão, Deus provou a sua obediência. Na história de Abraão, Deus provou a sua fé. E por último, na história de Abraão, Deus provou a sua perseverança. Quando provou amor: você me ama? Amo. Ele provou: eu amo. Quando ele provou na obediência: vai e faz isso. Sim, Senhor, vou fazer. Quando ele provou na fé, ele falou: eu sei que Deus vai prover. Filho, esquenta a cabeça. Deus proverá o cordeiro para si. E na perseverança, ele também foi provado. Que ele podia ter desistido. Ele podia ter ido embora. Ele podia ter desanimado. Ele podia ter abraçado o filho, saindo correndo e falar: Deus, pela misericórdia que o Senhor tem, meu filho não. Ao contrário disso, ele perseverou. Perseverou. O Senhor quer isso? Vou fazer isso. E Deus, quando ele foi: calma. Você já provou que me ama? Você já provou a tua fé? Você é um cara perseverante. Por isso não precisa não. Por causa da tua obediência, Abraão, a tua geração vai ser grandiosa. E essa geração grandiosa que eu vou te dar em toda a terra, em todo o povo que tiver, essa geração vai ser abençoada porque você foi fiel a mim. Se você abrir Gálatas capítulo 3, o finalzinho diz que todos aqueles que estão em Jesus Cristo são descendentes de Abraão. Ou seja, o que Deus prometeu para Abraão, Ele também traz essa promessa para a minha vida e para a tua. Deus proverá o cordeiro para si. Amém? Você crê? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando nessa manhã ou nesse tempo, né? Todavia, uma coisa eu tenho certeza: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Você vê como é que é, né? Às vezes eu tenho alguns sonhos. Sim, sonhos com local, com coisa que eu estou falando, com alguns fragmentos de sonho, assim, de lugar que eu já fui ou que eu vou, de coisas. Eu já tive tantos, né? Tantos. E eu estava pregando aqui, falando dessa questão de Deus proverá, e uma frase que eu falei aqui veio na mente assim: eu sonhei isso acho que uns 3, 4 anos atrás, eu pregando e falando sobre isso para a igreja, e eu via Deus provendo muita coisa para muita gente. Sério, não, você sabe que eu sou difícil ficar falando isso. Eu não gosto de ficar falando isso, mas quando eu sinto eu falo. Então eu sei que Deus está provendo algumas coisas aqui para você nessa manhã. O que eu quero é que você creia não na dificuldade, creia em Deus. Eu sei que às vezes é difícil, você está sem dinheiro, você precisa pagar conta e você não tem. Eu sei que às vezes é difícil, você está doente, você vai no médico, ele te dá uma informação má, ruim. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes você está desempregado, é difícil. Às vezes você está lutando, trabalhando e é difícil. Você às vezes pensa em desanimar, em parar.
Mas se você está aqui hoje, é porque Deus está falando aqui, eu vou prover na tua vida, eu vou prover. Basta só você crer. Agora é um ato de fé, de obediência, não em mim, mas na palavra de Deus. Se você obedecer essa palavra, se você tiver fé nessa palavra, algumas coisas vão mudar na tua vida hoje, até o final desse ano. Amém? Se você crer, feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu não sei o que você precisa. Não sei o que você precisa. Eu não sei o que você está passando. Mas tenha em mente, se você é cristão, se você levantou a mão um dia, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, foi batizado, e se você está vivendo uma vida digna diante dele, o diabo pode estar até tentando tirar você da presença de Deus. E nessa manhã talvez você comece a identificar o que é tentação e o que é prova. Se Deus está permitindo essa prova, se Deus está te provando, é porque Ele quer te levar mais para perto dEle. Ele quer te colocar num lugar melhor, maior. Uma expressão minha aqui, Ele quer te levar para um nível maior. Quer fazer você subir de nível. O que você tem que fazer é apenas fazer como Abraão, obedecer. Pastor, mas era uma fé cega. Sim. É uma fé cega. Cega no sentido figurado. Ela é depositada totalmente num Deus vivo, Deus poderoso. Que Jesus disse, inclusive, lá atrás. Um dos textos da palavra no livro de João, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Eu não vi Jesus ainda. Eu sei que um dia vou vê-lo. Mas eu posso senti-lo, eu já entreguei a minha vida para Ele. Eu confio totalmente na provisão dEle. Como eu disse, se não fosse assim, nós nem estaríamos aqui. Deus provém, Deus abençoa, Deus capacita, Deus enriquece, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus traz um novo tempo, num piscar de olhos, num estalar de dedos, Deus faz. Portanto, eu te encorajo, meu irmão, nessa manhã, você sair daqui com essa convicção dentro do teu coração. Se Deus ouviu Abraão, se Deus honrou Abraão, se Abraão ouviu Deus, honrou a Deus, serviu a Deus, não mediu esforços para estar na presença dEle, para cumprir o que Ele pediu, então eu vou fazer isso, Deus, a partir de hoje, porque eu sei que o Senhor está comigo. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que está conosco aqui nesta manhã. Portanto, meu irmão, eu digo novamente, eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta. Se são tristezas, se são sofrimentos, se são enfermidades. O que eu quero é te levar a você parar de olhar para isso, focar nesses problemas. E elevar os teus olhos hoje aos céus e olhar para Deus. Deixar que Deus venha trazer esse novo tempo na tua vida. Confiar que Deus proverá. Pastor, mas a situação está difícil. Deus proverá. Pastor, mas o médico falou que Deus proverá. Pastor, mas é impossível aquele familiar meu se converter. Deus proverá. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade. O que eu quero é aguçar a tua fé nessa manhã, para que você se posicione diante de Deus e mude, saia dessa zona de conforto, saia dessa mesmice que você está vivendo, cresça, creia, vá adiante, Deus é contigo. Por pior que seja a situação, Deus está do teu lado, cuidando de você. Portanto, eu convido você a orar, a falar com o Pai, abrir teu coração não para mim, para Ele. Você que está ouvindo pela rádio, você que está aí assistindo pela internet, eu convido você a abrir teu coração para Deus, a falar com Ele. Expõe-se a Ele.
Deixe que Ele venha trazer algo de novo no teu coração, e Ele tem algo de novo para várias pessoas aqui hoje, em nome de Jesus. Fale com Deus, aproveite, este é o momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus.